Ester é uma das mulheres mais importantes de toda a história da Bíblia. Ela se tornou rainha da Pérsia e foi um instrumento usado por Deus para salvar todo o povo de Israel. Ela era judia, foi criada por seu primo Mardoqueu, já que era órfã. Nessa época, a nação de Israel estava sob exílio no reino persa. Ester era muito atraente e bonita, e por isso se tornou rainha. O nome hebraico de Ester é Hadassah, e significa murta, que é uma flor muito bonita. Quando Hadassah entra para o harém do rei, ela recebe o nome de Ester, possivelmente pela comparação dada a murta, palavra bastante próxima do termo forma da flor. O livro de Ester foi escrito aproximadamente entre 470 e 486 a.C. e acredita-se que foi escrito por Esdras. A história ocorreu em Susã, uma das 3 capitais do Império Persa que se estendia da Índia à Etiópia. Ester viveu num tempo de grande perigo, pois seu povo, os israelitas, estavam em exílio após a destruição da cidade de Jerusalém. A rainha nasceu quando o povo judeu já estava sob domínio persa há mais de 120 anos. A história de Ester começa quando o rei persa Assuero deu uma grande festa para os seus servos e príncipes, para exibir suas riquezas e glória do seu reino. A rainha Vasti, antecessora de Ester no trono, é convocada para o rei exibir sua formosura. Ela, porém, se recusa a atender ao chamado do rei Assuero. Por este motivo, o rei fica furioso e resolve destituir Vasti do seu cargo de rainha. Para substituir a rainha Vasti, o rei cria um concurso de beleza para que seja escolhida no reino a jovem mais bela e formosa para se tornar rainha. As jovens mais bonitas de todas as 127 províncias do reino persa foram convocadas para se apresentar ao rei, e dentre elas estava Ester. Durante o concurso criado pelo rei, as jovens ficavam recebendo, durante 12 meses, tratamentos especiais de beleza e especiarias. Quando chega ao harém, Hegai, o responsável pelas mulheres do concurso, se encanta com a beleza de Ester e dá a ela o melhor lugar na casa, as melhores vestes e os melhores alimentos. Os 12 meses se passaram e as jovens foram chamadas à presença do rei. Nesta ocasião, cada uma levava um presente para adornar-se. Entretanto, ao contrário das outras jovens, Ester não escolheu nada além do que já possuía. Quando ela se apresenta ao rei, sua beleza o impressiona e ele a ama mais que todas as outras jovens. Imediatamente, Ester é coroada rainha no lugar de Vasti. Entretanto, mesmo após ser coroada rainha, Ester se mantém obediente ao seu primo Mardoqueu e não revela sua identidade judaica, visto que os judeus sofriam grande perseguição naquela época. Preocupado com sua prima, que havia sido criada como filha, Mardoqueu visitava frequentemente o palácio de Susã. E numa dessas visitas, Mardoqueu escuta quando 2 oficiais planejam uma conspiração para assassinar o rei. Mardoqueu conta à rainha Ester, que imediatamente informa o plano ao rei. Ao descobrir a veracidade dos fatos, o rei manda enforcar os oficiais que conspiravam contra ele. E o plano conspiratório é escrito nos registros históricos. Algum tempo depois, o rei Assuero honrou a Ramã, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Ramã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Ramã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Ester, em todo o império de Assuero. Então Amã disse ao rei: existe certo povo disperso
e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Então o rei tirou seu anel-selo do dedo, deu-o a Ramã, o inimigo dos judeus, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. O rei concede o pedido de Amã e publica um novo decreto para que seja destruído o povo judeu. Quando Mardoqueu tomou conhecimento do decreto contra o povo, se entristeceu bastante, rasgou suas vestes e cobriu-se de cinzas, que era o costume da época. Preocupada com seu primo, ela manda que seus servos descubram o motivo da tristeza de Mardoqueu. E ele conta para Ester o plano terrível de Ramã e pede para que ela interceda pelo povo judeu perante o rei. Acontece que naquela época, quem fosse à presença do rei sem ser convidado seria condenado à morte, exceto se o rei estendesse seu cetro de ouro. Por isso, Ester ficou receosa e temeu por sua vida. Porém, Mardoqueu lhe alertou de que ela também era judia e não seria poupada apenas por estar no palácio. Além disso, ele disse que se não fosse por Ester, a ajuda para o povo judeu viria de outra parte. Depois de ouvir essas palavras, Ester pede a Mardoqueu que ele e todo o povo judeu ore e jejue por 3 dias. E informou que ela e suas servas fariam o mesmo. Os dias se passam e Ester coloca suas vestes reais para ir à presença do rei. O rei, ao avistá-la, estende seu cetro de ouro e diz: pede-me o que quiseres, e até metade do reino eu te darei. Ester, movida pela sabedoria de Deus, disse: se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei à pergunta do rei. Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito na sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Ramã: além disso, sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã junto com o rei, mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou Amã, e ele mandou fazer a forca. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado, e no livro foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Assuero. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: aqui no livro diz que nada foi feito como forma de gratidão a Mardoqueu.
O rei perguntou: quem está no pátio? Hamã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Hamã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Hamã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei Assuero tem prazer de honrar? E Hamã pensou consigo mesmo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem o prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele para todos ouvirem: isto é o que se faz ao homem que o rei Assuero tem o prazer de honrar. Então o rei ordenou a Hamã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu tudo o que você acabou de dizer. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você me disse aqui. Então Hamã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei Assuero tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Hamã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito envergonhado e aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e, às pressas, levaram Hamã para o banquete que Ester havia preparado. E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: rainha Ester, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Ester respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Assuero, assustado, perguntou à rainha Ester: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Quem é esse homem? Ester disse: o adversário e inimigo do nosso povo é Hamã, esse perverso. Diante disso, Hamã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Hamã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Ester. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Hamã caído sobre o assento onde Ester estava reclinada. E então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Hamã. E um deles, chamado Harbona, que estava a serviço do rei, disse:
há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Hamã, que ele fez para Mardoqueu, que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim Hamã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Acontece que, mesmo com a morte de Amã, o povo judeu continuava desprotegido, pois o decreto que determinava sua destruição continuava em vigência. Naquela época, os decretos reais não poderiam ser revogados. E por isso Ester intercede pelo povo judeu e convence o rei de publicar um novo decreto. Nesse novo decreto, o rei autoriza os judeus a guerrearem e se defenderem. Mardoqueu envia o novo decreto a todas as províncias do reino. A guerra ocorre e os judeus vencem, evitando a destruição de seu povo. Até hoje, esse episódio é celebrado pelo povo judeu com uma festa chamada Purim.